Muitas vezes você deve ter se perguntado, eu não sei degustar um vinho, o que eu sei é somente bebê-lo. Degustar é beber prestando atenção. E as coisas básicas, mais simples, estão na observação. Você bebe água. A água foi feita para repor a água do organismo e a água tem que ser insípida, inodora, sem gosto, porque nada satisfaz uma sede do que a água. As demais bebidas devem ser degustadas. O que é degustar? É beber prestando atenção. Prestando atenção em quê? Em aromas secundários, em cores, em aromas até terciários, que te lembrem alguma coisa, na viscosidade do produto, na cor do produto. Isso é beber prestando atenção. Então, para você que não conhece nada de vinho, é muito simples. Não fique com medo de provar um vinho e dizer, não, vou dar uma rata, ou não conheço, posso dar um fora, não entendo, não é nada disso. Sendo o simples fato de você escolher um vinho ou querer provar um vinho, meus parabéns, você já está muito adiantado, já está bem lá na frente e você quer aprender alguma coisa. As coisas no vinho são muito simples. Elas se ficam um pouco piores quando nós entramos nos detalhes e queremos exclusivamente chegar a um ponto comum onde todos aqueles grandes experts chegam. Não se preocupem com isso. Prove o vinho com o prazer que ele lhe dá. E você vai ver que é muito simples. Por exemplo, no caso de um vinho branco, temos aqui uma taça servida com vinho branco, que é mais fechada, por quê? Eu preciso concentrar os aromas desse vinho. Então a taça de branco, se você perceber, ela é sempre menor, mais fechada, que é para os aromas ficarem presos dentro da taça, porque o vinho branco é muito delicado e para ele liberar esses aromas têm que estar presos. Nós é que temos que colocar o nariz dentro da taça. É o seu nariz que tem que ir aqui dentro para você sentir esses aromas. E como é que a gente sente esses aromas? Muito simples. Parado, o aroma é quase imperceptível. Mas quando você movimenta o vinho, ou seja, o oxigênio entra dentro da taça, os aromas são todos liberados. E aí, quando você põe o nariz, você se surpreende. E começa a aparecer aromas que você tem vergonha de dizer, mas tem que dizer. Você está certo. Por exemplo, esse tem um aroma de melão, tem um aroma de pomelo, tem um aroma de frutas cítricas. Não há vergonha nenhuma de você dizer isso. É o que você sente, é a sua experiência. Se você nunca provou uma determinada fruta que só existe na Europa, você não tem obrigação nenhuma de saber desse aroma, ou você não tem referências. Então, a prova é muito simples. E toda a prova de vinho se divide em 4 etapas muito fáceis de entender. A primeira é a visão, onde nós temos que ver a limpidez do vinho, ver se esse vinho está bonito, está turvo, se for bem conservado, se está com a cor correta, se não tem nenhuma cor doente, se não tem nenhuma sujeira dentro. Depois nós vamos para a olfação, que é essa que tem que movimentar e colocar o nariz dentro e sentir aromas primários, secundários, terciários, porque conforme o oxigênio entra aqui, ele libera diversos aromas que o vinho tem. Esses aromas não são colocados aqui, são aromas naturais da fruta e do terreno da onde essas uvas foram cultivadas. Depois nós temos o tato, que é colocar um gole de vinho na boca, e por último o paladar. Os dois quase se completam, que é muito fácil, é assim. Você chacoalha o vinho na boca para ele molhar toda a mucosa bucal. Quando ele desce e molha aqui atrás as papilas gustativas e a sua língua, que é onde nós sentimos as sensações de amargo, de doce, de azedo, todas aquelas sensações importantes, se no conjunto que está na boca, na sua aspiração de volta, isso lhe agradou, este é um grande vinho. Agradou a você? Não te desceu atravessado? Desceu como uma coisa harmoniosa? Te agradou. Só isso. Não há problema nenhum. Mas não tente descobrir mais nada. Se você quiser ser um detalhista e entrar no mérito de descobrir aromas e virtudes e qualidades de um vinho, para isso você tem uma literatura específica, como por exemplo aqui, a Roda dos Aromas. Essa Roda dos Aromas que foi feita pela Universidade de Davis, da Califórnia, que é uma das grandes escolas de enologia que tem no mundo,
divide os vinhos em todos os tipos de aromas que nós podemos encontrar. Aromas químicos, aromas frutados, aromas de especiaria, aromas herbáceos, aromas que lembram a torrefação, aromas de madeira, todos eles subdivididos em vários aromas. Mas isto é para quem quer se dedicar a essa profissão e quer aprender um pouco mais disso. Não se prenda nisso, vá pelo seu instinto. E no caso do vinho tinto, a mesma coisa. Usando a primeira parte da prova, que é a visão, podemos olhar esse vinho e ver a cor está fechada. Ou seja, então é um vinho jovem. Por quê? Ainda não se precipitou a cor para o fundo da garrafa. Lembre que o que dá cor para um vinho tinto são as micropartículas da casca da uva. Então, este vinho estando fechado, do jeito que está, é um vinho jovem. Se ele fosse um vinho com 10, 20 anos, ele estaria muito mais claro, porque a cor se precipitaria para o fundo da garrafa. Então nós temos na visão uma perfeita harmonização de cores, com a claridade batendo no canto do copo, você consegue ver a beleza desse vinho que lhe agrada. Depois, a olfação. E aqui você sente aromas diversos. Se ele passou por madeira, por exemplo, por tornel de carvalho, ele fatalmente vai ter um aroma de baunilha, porque o carvalho passa um aroma adocicado de baunilha para os vinhos. Depois vamos à prova. Vinho envolvente, vinho que parece até meio adocicado, mas na verdade não é bem isso. Este vinho tem 14 graus de álcool, é um álcool natural elevado, então dá uma sensação de ser um vinho adocicado, mas tem um corpo muito forte. O que vem a ser esse corpo? É a permanência do gosto dele na boca. Você já comeu comidas que depois, mesmo de fazer a digestão, você ainda sente o gosto na boca, como por exemplo um alho, que a gente come e ainda 6, 7, 10 horas depois ainda está exalando aquele aroma do alho. Os vinhos também têm disso. Quanto mais tempo de permanência ele tiver na boca, muito mais qualidade tem esse vinho tinto ou esse vinho branco. Ou seja, você beber, prestando atenção no que está bebendo, você estará fazendo um grande serviço a você mesmo, porque você vai descobrindo aromas e sabores e vai armazenando isso na sua memória e vai combinando com determinados pratos que você gosta. Essa é a grande busca incansável de um gourmet. Um gourmet gosta de fazer a harmonização entre uma determinada comida com uma determinada bebida para que nasça dali um terceiro sabor, um sabor que fique muito mais agradável. Com isso, é muito fácil a gente iniciar no mundo do vinho. Sem complicação. Inicie como se você não tivesse obrigação nenhuma de ter que saber as coisas. Interesse-se, leia mais, vá procurar, consulte literatura, escreva, pergunte e a gente vai podendo responder para você à medida que as dúvidas forem surgindo. Mas não deixe de tomar vinho só porque te disseram que você não sabe degustar ou que você não consegue entender. Lembre, todo ser humano tem nariz, mas aromas e fato para degustação, poucos têm. Nariz todo mundo tem, olfato poucos desenvolvem. Portanto, vá nessa luta, inicie esse prazer, é uma delícia, você vai adorar a sensação de descobrir novos aromas e novos sabores. Saúde, mas lembre-se, se for beber, não dirija. Até mais.